Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira a este nosso momento de fé. Momento de partilha, momento de encontro, momento de experiência e intimidade com Deus. Senhor Jesus, abriu nosso coração para acolher a sua palavra, nossa mente para entendê-la. Abrir, Senhor, a nossa vontade para vivê-la e dai-nos a alegria de ser contagiados pela sua verdade, pelo seu amor, pelo seu Espírito Santo sobre nós. Amém. E você fez sua oração também? Faça, acompanhe com o Padre, mas é bom você dizer com as suas palavras, né? Poder fazer aquela oração espontânea daquele momento, ok? Bom, vamos aqui com a nossa palavra para esta sexta-feira. Evangelho de São Marcos, continuidade, bem certinho, não pulou nada, cada dia uma passagem de São Marcos, capítulo 1, aí agora nós entramos no capítulo 2, portanto, São Marcos 2, versículos do 1 ao 12. A cura do paralítico. Vamos ouvir? E vamos refletir e vamos rezar? Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Então, quer dizer, Jesus estava pregando, falando, mesmo de dentro da casa, mesmo ali sem ter aquela liberdade de estar com os seus, né? Então, pelo fluxo de pessoas, mas sempre é razão, lugar de pregar, de falar, de anunciar. São Paulo vai dizer oportunamente e inoportunamente, certo? O importante é isso. Ser exemplo, testemunhar e falar, como Jesus aqui fez. Jesus dirigia-lhe a palavra. Trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens. Olha que espetacular, né? Por 4 homens. Então, os amigos trouxeram o seu amigo paralítico. Isso já é uma coisa importante, muito importante. Por quê? Porque mostra a atitude desses homens. Olha o que é uma verdadeira amizade. Levar o amigo para Jesus. Primeira coisa, o aspecto, a intercessão, certo? Não só aqueles que levaram, mas aqueles que estavam desejosos da cura, acreditavam que Jesus podia curar, por isso pegaram o seu amigo e levaram até Jesus. Né? A atitude, e pela atitude a intercessão daqueles que queriam o melhor para o seu amigo. E o melhor não era somente ter sido curado, mas o melhor foi ter tido um encontro com Jesus. E pelo encontro a cura. E veja bem, depois vocês vão ver, Jesus primeiro perdoou o pecado, para depois curar. Primeira coisa, intercessão dos amigos. Segundo, a solidariedade daqueles que viram o sofrimento do seu amigo, certo? Depois, ali, mostra a criatividade daqueles homens, que não mediram esforço, né? Fechado, então vamos, o que for necessário a gente vai fazer, né? Desceram um paralítico pela uma abertura que tinha e pronto, e vamos fazer o que é necessário. Criatividade, nenhuma barreira é impensável quando a gente quer chegar até Deus, certo? Depois, a questão do combate à incredulidade daqueles fariseus, né, que não acreditavam em Cristo, mas aqueles homens sentiam fé. Olha a diferença, 2 grupos, né? Os amigos e a fé. E os fariseus, aqueles outros lá, a incredulidade, certo? Então, 4 homens, exemplo para nós de verdadeira amizade. Como por causa da multidão não conseguiam levá-lo até Jesus, abriram o teto, olha a abertura, bem em cima do lugar onde estava Jesus. E pela abertura desceram a maca para o paralítico.
colocando ali a saúde do paralítico em risco, né? Mas tudo é válido quando é para o bem da pessoa, certo? Porque aquele homem já estava paralítico e eles queriam o melhor possível para ele. Vendo a fé, olha só, vendo a fé, né? Aqui é o principal, a fé daquelas pessoas, que eles tinham, não somente a fé do paralítico, a fé dos amigos, que tinham, Jesus disse ao paralítico, por causa da fé dos amigos: teus pecados estão perdoados. Primeiro, olha só, a ordem, né? Colocar as coisas em ordem. Qual era a coisa principal? Curar aquele homem ou perdoar aquele homem? Na nossa vida, o que é principal? Do que valeria se eu tivesse, sei lá, uma doença grave e ser liberto desta doença, se eu permanecer no pecado? Do que adiantaria eu ser curado de uma paralisia se fosse para pecar? Antes permanecesse sem andar, e permanecendo sem andar, sem pecar, do que ser curado, mas o coração permanecer paralisado por causa do pecado, né? Então, primeira coisa no grau, os bens espirituais. Perdão, teu pecado está perdoado, certo? Depois, sim, a cura. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar o pecado senão Deus? Sim. E aí está uma coisa importante para nós, gente. Sempre é Deus que dá a graça. O Padre Pio, Deus. Nossa Senhora, Deus. Eles são intermediário da graça. Maria era especial, mas assim, no sentido por ser mãe, né? Mas toda a graça vem de Deus, claro. Jesus, porém, percebeu logo no seu espírito que eles pensavam interiormente e disse-lhes: por que pensais tais coisas em vosso coração? Por que não tendes fé? Né? Já sabias que eu fiz milagres e não acreditas? Né? Por que eu não posso perdoar o pecado? Não sabes que as obras que eu faço é em nome do Pai, em nome de Deus, né? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Disse Jesus: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua maca e anda? Então, quer dizer, na ordem temporal parece ser mais importante a cura. Na ordem espiritual, não. Então, para que vocês creiam que eu tenho o poder de perdoar o pecado, disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Só Deus tem o poder de perdoar o pecado. Só Deus tem o poder de curar a pessoa. Para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar o pecado, então eu vou dizer que essa obra vem de Deus, porque eu também tenho o poder de curar. Certo? Então, aquele que tem o poder de curar é aquele que tem o poder de perdoar. Tudo é de Deus. A vida do padre, o que o padre faz, né? Tudo vem de Deus. A consagração, a missa, o perdão dos pecados, tudo é de Deus. Somos instrumentos de Deus. Certo? E depois dirigiu-se ao paralítico e disse: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Então, esse ir para casa quer dizer, segue a sua vida, vai para a sua vida, assuma as suas responsabilidades como um cidadão. Antes era paralítico, dependia dos outros. Agora tu és um homem restaurado na integralidade. Quando ele é curado daquela paralisia, Jesus está devolvendo para ele a vida. Não só no sentido das pernas que voltam a funcionar, mas no sentido geral, né? Porque volta, aí você tem vida social, tem os amigos, você pode estar muito mais presente, o trabalho, viver a vida de fé. Quando nós somos restaurados na nossa paralisia espiritual, precisamos caminhar. Então volta para a sua vida de fé e segue sua vida.
o seu caminhar. Tá bom? Isso mesmo. Somos curados da paralisia, mas curados para que a gente caminhe, para que a gente siga na nossa vida de fé, caminhando. O paralítico levantou, pegou logo a maca e saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisas iguais. Isso mesmo, Senhor. Maravilhoso é o seu amor, Senhor. Obrigado por tanto gesto, por tanto amor que demonstraste, Senhor, por essa passagem. Queremos também ser restaurados, Senhor. Muitas vezes, quando paramos em nossas vidas, Senhor, nos sentimos paralisados. Paramos na vida de fé, na vida de oração, nas dificuldades, mas é justamente, Senhor, nessas horas que precisamos caminhar. Não somente quando as coisas caminham bem, mas nos momentos mais difíceis, para dizer: Senhor, eu quero caminhar, eu quero seguir. Esse problema não vai paralisar a minha fé, não vai paralisar o meu amor. Essa dificuldade que eu estou passando, essa doença, esse problema na família, seja o que for, não vai paralisar. Mostra para o Senhor a grandeza da sua fé, mesmo nesses momentos mais difíceis. E tenha certeza que Jesus tem o poder de nos fazer caminhar e seguir a nossa vida. A vida de fé é tão bonito quando você vê um homem ou uma mulher que, mesmo passando por os maiores desastres, os maiores problemas, isso aí não é nada quando eles têm Deus no coração. Tão bonito você ver pessoas com aquela fé viva e vibrante, que superam, que passam, que transcendem, que seguem a vida apesar das dificuldades, sempre com aquele sorriso, aquele brilho no olho, porque tem fé. Dai, Senhor, a sua bênção, aumenta a nossa fé, cura a nossa paralisia, Senhor. Diga assim: eu quero ser tocado, eu quero ser curado de outra paralisia, Senhor, que é da incredulidade, da dúvida, da minha insensatez, dos meus apegos, da minha comodidade, da minha preguiça espiritual, Senhor. Paralisia na vida de fé é preguiça espiritual. Diga: eu quero ser curado. Amém. E que Deus opere uma graça na sua vida, meu irmão, nesse momento. Minha irmã. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.